Muito bem, eu quero nesse momento convidar você para fazermos uma reflexão na palavra de Deus, e eu quero trazer aqui uma mensagem para a tua vida. Eu gostaria de pregar hoje num texto da Bíblia muito interessante. O tema da minha mensagem hoje, uma grande reflexão em Hebreus capítulo 12, versículo 12 ao 15. Esse é o tema da minha mensagem, uma grande reflexão em Hebreus 12, do 12 ao 15. E diz-nos assim a Bíblia: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ok, somente até aqui. Eu quero trazer a você uma mensagem dentro desta passagem, trazendo nota, dissecando, examinando cada trecho desses versículos que acabamos de ler. O livro de Hebreus é um livro espetacular. Hebreus, que começa no primeiro capítulo, abordando sobre a superioridade de Jesus aos anjos, e no seu segundo capítulo, ele aborda dizendo que Jesus é superior ao sacerdote. O terceiro capítulo, Jesus é superior a Moisés. No quinto e sexto capítulo, Jesus é o sumo sacerdote sem pecado e superior a todos e que venceu. No sétimo capítulo de Hebreus, Jesus apresenta Melquisedeque como figura do sacerdócio de Cristo. No oitavo capítulo de Hebreus, a primeira aliança é transitória e Jesus é mediador de um pacto melhor e eterno. O sacrifício de Jesus da cruz do Calvário é único e perfeito e superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. No capítulo 10, há uma exortação à perseverança na fé em Deus. No capítulo 11, o exemplo de fé é chamado de a galeria dos heróis da fé. No capítulo 12, perseverança nas provações, seguindo o exemplo de Cristo, utilizando a fé. No capítulo 13, é a fé em ação, segundo demonstrada pelos seus frutos. Mas eu quero estar meditando com você e trazendo uma reflexão interessante nos versículos que lemos de Hebreus capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 15. A primeira coisa importante a ser analisada nesses versículos é que, primeiro, ele está nos trazendo uma palavra direcionada, uma palavra de exortação à santidade, e ele traz alguns preceitos e nos chama a atenção para alguns pontos super importantes para a nossa vida cristã. Primeira coisa que é abordada aqui: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Levantar as mãos cansadas, nos chamando a atenção o escritor, porque mão fala de trabalho. Para que você tem mão? Mão serve para trabalhar. Mãos falam de agilidade, de defesa, de coordenação. Mãos também falam de autoridade, de transmissão na gesticulação. Nós temos até mesmo uma linguagem que é transmitida para surdos e mudos através das mãos. E as mãos que são usadas para também trazer sinalizações quando você faz um sinal de joia, ou quando você aponta com o dedo indicador em uma direção, você está querendo transmitir uma ideia de direção. Quando você balança a sua mão aberta de um lado para o outro, você está dando tchau, está se despedindo. Quando você dá um sinal com o polegar para baixo,
você está dizendo negativo e o polegar para cima, você está dizendo que está jóia ou que está positivo. As mãos servem para sinalizações. Eu me lembro quando Moisés estava num monte, o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas, porém as mãos de Moisés levantadas, o povo vencia a guerra, a peleja. E quando Moisés abaixava as mãos, o povo perdia a guerra. E então, Moisés levantava as mãos, o povo ganhava. Moisés abaixava as mãos, o povo perdia. Até que então, chegaram duas pessoas, Arão e outra pessoa, sustentaram as mãos de Moisés acima, até que a batalha acabou. E quando Moisés, com as mãos levantadas, suspendidas, o povo venceu a batalha. Mãos nos trata e nos fala de trabalho, de autoridade. A Bíblia diz, levantai as mãos santas e orai. A Bíblia diz, levantando as mãos com imposição de mãos e orando pelas pessoas. Tem gente que levanta a mão na igreja para adorar. Tem gente que levanta a mão na igreja para orar. Na sala de aula, quando alguém levanta a mão, é porque quer fazer uma pergunta ou porque quer tirar uma dúvida. Mas o interessante é que na Bíblia, quando a Bíblia faz menção, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Está se tratando de pessoas que trabalharam tanto e cansaram. Gente que tinha ministério, que tinha chamada, que era líder, que era um obreiro e cansou. Já não está mais naquele pique, naquela direção, naquele desdobramento, naquele fervor, na mesma dedicação que tinha e cansou. E a Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Mãos nos trata de cansaço. E ele está dizendo, tornai a levantar as mãos cansadas. Ou seja, tornai ao trabalho. Se você está cansado, já trabalhou tanto, já teve tanta atividade, tanto ministério, já cuidou tanto de vidas, de tanto departamento, e você cansou, abandonou, deixou tudo de lado, perdeu o interesse de trabalhar, perdeu o interesse de levar as mãos, quando a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Está falando de trabalho. E eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Você que de repentemente tem um ministério, tem talento, tem dom, e você deixou o dom enterrar, você deixou o talento enterrar, você abandonou o trabalho, abandonou aquilo que Deus colocou em tuas mãos para que você faça e faça bem. De repente você era um louvorista, um tocador, um instrumentista. De repentemente você era alguém que era o auxiliar do seu pastor, auxiliar no ministério, que seja qual for ou qualquer que seja o seu desempenho na obra. Isso é útil e é importante, seja nas coisas mais simples, humildes, mas é importante. E a palavra está nos chamando a atenção. Tornai a levantar as mãos cansadas. De repentemente você está precisando de voltar a levantar as mãos, voltar ao trabalho, voltar a pregar, voltar a orar, voltar à consagração, voltar a evangelizar, a cantar, a fazer um solo, a tocar, a participar, a interagir, a ser ativo, a ser atuante, porque nós estamos vivendo momentos de uma grande quantidade de pessoas que são domingueiros, que só aparece na igreja no domingo. Você era ativo, atuante, participativo, fervoroso. Era alguém que estava sempre pronto para servir. Era de multi-utilidades da igreja. Está pronto para servir para qualquer coisa. Eu quero abrir um parênteses para dizer que tem gente que estuda à noite. Tem gente que faz faculdade à noite. Tem gente que trabalha à noite. Mas tem muita gente que não faz nada à noite e só congrega no domingo. E eu fico me perguntando o que é que você faz no domingo? O que é que você faz na semana? Será que na semana você está adorando a Deus em casa? Você está cultuando a Deus em casa? Ou você está atrás de um aparelho de televisão? Ou atrás de um computador?
Ou você está na casa de alguém batendo papo, perdendo tempo e poderia estar na igreja? O texto nos chama a atenção para sermos pessoas ativas, atuantes, participativas, compromissadas, comprometidas. Existe uma grande diferença entre você estar envolvido e comprometido. Há uma diferença na obra de Deus entre ser comprometido e envolvido. E eu quero trazer uma ilustração para mostrar essa diferença. Quando você vai fazer um omelete ele tem alguns ingredientes. O ingrediente primeiro, ele leva ovo e presunto. O interessante é que para você conseguir o ovo, você depende da galinha. Mas a galinha, ela vai botar o ovo, ela está envolvida. Mas o presunto, o porco teve que dar a tua vida. Há uma diferença aí. O porco, ele foi comprometido. Ele deu a tua vida. Na obra de Deus, não adianta você estar envolvido. Você tem que estar comprometido. Você tem que dar a sua vida pela obra de Deus. Dá tudo o que você tem pelo Evangelho, pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. Dê a sua saúde, dê a sua juventude, dê os seus dias, gaste os seus dias, gaste as suas horas, gaste os seus momentos com Deus, fazendo a obra de Deus. É isso que ele está nos chamando a atenção. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. E aí, na parte B desse versículo, ele diz: e os joelhos desconjuntados. Joelho fala de firmeza e força, de longa caminhada. Joelho nos fala de o equilíbrio do corpo. É o que segura o seu corpo para você não cair. Quando alguém, por exemplo, tem um joelho desconjuntado, deslocado, estourado, vai andar de muleta, ou vai andar arrastado, ou vai andar mancando. E pode até andar, mas vai andar com muita dificuldade e sentindo muitas dores. Alguém que tem um joelho desconjuntado, ou um joelho deslocado, ou um joelho estourado, é alguém que vai cair, que não vai se manter de pé. Por isso, quando a Bíblia está dizendo, e os joelhos desconjuntados, está falando de firmeza, de força, de longa caminhada. É vida de oração, é intimidade com Deus, o recurso para todas as áreas. Se você tem um joelho desconjuntado, significa que você parou de orar, você parou de buscar, você deixou a oração. E aí fica muito propício, muito fácil para o inimigo te derrubar. Se você tem um joelho desconjuntado, significa que você está andando arrastado, bem devagar, sentindo muitas dores. E quem sente dores murmura, reclama, não está satisfeito, não vive bem. Quem é que gosta? Quem é que tem um prazer de sentir dores? Joelho desconjuntado fala de alguém que vive de murmuração, de reclamação, que caminha com dificuldade, sentindo dores, que está quase caindo, ou alguém que não se mantém de pé, está se arrastando pelo chão, não tem coordenação motora, parou, não tem saúde, não tem uma vida boa. Joelho desconjuntado é quando alguém para de orar. Se você para de orar, você não tem mais comunhão com Deus, não tem mais intimidade, você perdeu o fervor, perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu o poder de Deus, a presença de Deus. É o joelho desconjuntado. Você esfriou, você agora só sabe murmurar, reclamar da vida, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclamar do culto. É frieza total. Frieza causa dureza de coração. E dureza de coração causa rebelião. Isso é o quê? Joelho desconjuntado. Por que nos deparamos com tantos cristãos, tantos crentes doentes, tantas igrejas doentes? Sabe o que é isso? Joelho desconjuntado. Igreja que está se arrastando para manter as portas abertas. Irmão que está quase caído, está quase no pó,
porque está com o joelho desconjuntado. Gente que está na igreja, mas está quase lá embaixo na sarjeta, a bancarrota. Sabe por quê? Está com o joelho desconjuntado. Você vai para a igreja arrastado. Você não vai para a igreja porque tem prazer em louvar, tem prazer em cultuar, tem prazer em adorar. Você vai para a igreja porque senão o pastor vai te cobrar, porque não vai ser exigido, porque você tem um cargo na igreja, você tem uma obrigação na igreja, e por isso você tem que estar lá. Quando chega um culto de terça-feira, ah, meu Deus, hoje tem culto, tem que estar na igreja. Se eu não for na igreja hoje, vão me cobrar. Mas deveria ser diferente. Você deveria ter prazer em estar na igreja, em estar no culto, em estar louvando, adorando, glorificando, exaltando, pregando, evangelizando, orando. Deveria ser um prazer em estar na presença, ao invés de ser uma obrigação, uma imposição, uma cobrança. Isso é o quê? Joelho desconjuntado. Você parou de orar, você parou de buscar, seus joelhos não têm calos, você não tem sinais de oração, você esfriou. Crente que esfria é crente que não ora. Crente desanimado é crente que não ora. Crente que não congrega é crente que não ora. Crente que não ouve a voz de Deus é crente que não ora. Sabe por quê? Porque o joelho está desconjuntado, está deslocado. Você está se arrastando para ir para a igreja, está quase desviado, está faltando só um pouquinho para você cair, só um empurrãozinho para você cair, só um pouquinho para você ir para o chão, para o diabo acabar com a tua vida espiritual, acabar com o teu ministério, acabar com a tua caminhada, acabar com o teu departamento. Sabe o que é isso? Joelho desconjuntado. Quando uma pessoa tem um joelho desconjuntado, ele se arrasta. Tem gente se arrastando na igreja. Tem gente se arrastando como crente, como cristão. Sabe por quê? Porque você parou de orar. Está preso em coisas desse mundo, sensualidades desse mundo, porcarias desse mundo. E aí, o tempo que você perde na frente de uma televisão, não estou dizendo para você quebrar sua televisão, vender sua televisão. Não estou dizendo para você fazer isso, mas o tempo que você perde atrás de tantas coisas que não edificam, de uma porcaria que você alimenta todos os dias. O tempo que você perde atrás de um computador. O tempo que você perde assistindo bobagem, vendo pornografia, vendo mensagens que não edificam. Nós vivemos numa geração do Facebook, do Orkut. Nós vivemos na geração do Skype, das salas de bate-papo. Nós vivemos na geração do virtual, de gente que perde tempo com bobagem e não tem vida de oração. A vida da igreja é oração. Os primeiros crentes eram conhecidos pela oração. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, não era porque tinha uma Bíblia, mas porque tinha vida de oração. Até porque a Bíblia não havia sido composta em um cânon, ainda reunida em todos os seus 66 livros, para alguém carregar debaixo do braço e dizer assim, eu sou cristão. Não, era oração. Joelho desconjuntado é alguém que se arrasta, é alguém que perdeu o equilíbrio. E nós vivemos numa geração que perdeu o equilíbrio. Irmãos que perderam o equilíbrio. Não tem mais uma vida de santidade. Está envolvido com o mundo. É uma igreja light. É uma igreja fria. É uma igreja de porta aberta. É uma igreja que concorda que você pode participar das coisas do mundo e pode congregar. Isso é joelho desconjuntado. Isso é alguém que perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio da palavra. O equilíbrio de uma vida de santidade. Você não pode ser extremista, mas você não pode ser relaxado. Você não pode ser exagerado, mas você também não pode abrir precedentes para coisas que vão te corromper. Por exemplo, julgo desigual, namoro escandaloso, mentira. Uma mentirinha de vez em quando não tem problema. Gente que compra e não paga.
Pessoas que vivem na igreja e participam de fofoca, de calúnia, ou de gente que outrora está na igreja e no outro dia está na boate. Participa de shows profanos, mundanos. Isso é falta de equilíbrio, é falta de joelho firme. Por isso o texto está dizendo: levantai as mãos santas, levantai as mãos. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está dizendo: acerta o teu joelho, firma o teu joelho, vai para oração, vai para consagração. Você precisa orar para ficar de pé. Joelho no chão traz equilíbrio, traz firmeza. Joelho desconjuntado é você se arrastando, é você murmurando, é você quase caindo, é você andando de muleta, engessado. Mas joelho firme é você na rocha, equilibrado, firme na promessa, firme diante de Deus, firme na graça, cheio da graça, cheio do poder, cheio da presença. Você precisa ter joelho firme para ficar firme na presença de Deus. E o texto continua, versículo 13: e fazei veredas direitas para os vossos pés. O interessante é que esse texto ele fala de mão, ele fala de joelho, ele fala de pés. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai fazendo uma coisa completa para as nossas vidas: mãos, joelhos, pés. E os pés fala de caminhada, estar firme e constante. É viver na presença, mas somente na presença. É para onde você anda, é a direção que você toma, é por onde você passa. E a Bíblia diz, está escrito: quão formosos são os pés daqueles que vos anunciam o Evangelho. Pés fala de caminhada. Como está a sua caminhada? Quando ele está dizendo: e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Você já viu alguém que já machucou o dedão do pé? Tropeçou, arrancou a unha, pisou num espinho? Sabe o que é isto? É alguém que está mancando. E alguém que está mancando é porque não está bem, não está andando bem, não está caminhando bem. O pé está sentindo que alguma coisa está errada. Tem muita gente precisando fazer veredas direitas para os vossos pés. Você está mancando. É muita gente enferma espiritualmente. Gente que vive de adultério, de prostituição. Sua caminhada ferida. Coração que não está bem. Caminhada ferida. E o texto diz: fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Tem muita gente indo para a igreja, parece que está mancando, está quase desviado. Jesus quer trazer cura para a tua vida, meu irmão. Está na hora de você acordar, dar um basta para isso, e você voltar atrás, se arrepender, voltar para diante de Deus, se firmar, firmar o teu pé, firmar a sua caminhada, firmar o que você está fazendo, colocar os seus pés como os pregadores que são formosos, que anunciam o Evangelho. E a Bíblia ainda continua: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O versículo 15 me chama a atenção, porque o versículo 15 fala de coração. O 12, ele diz assim: tornai a levantar as mãos cansadas. Fala de mão, fala de joelho, depois ele fala de pés, agora ele fala de coração. Raiz de amargura se brota onde? No coração. Quando ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Tem muita gente precisando tratar o coração. Está escrito: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. O que a boca fala, o coração está cheio. Quando você vê alguém falando muito em mulher, está com problema na área.
Quando você vê uma pessoa falando muito em dinheiro, é usura. Aquilo que o homem fala, constantemente tratando disso, está com problema na área. Por isso, quando olhamos para a palavra, ele está dizendo: nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Tem gente cuidando de amargura, cuidando de ódio, carregando ódio, amargura, ressentimento, mágoa. Gente que não perdoa e carrega tudo isso. Se um abismo puxa outro abismo, porque isso traz problemas seríssimos para a tua vida. Traz insônia, hipertensão, problema de nervo, calmantes, vida controlada de remédios. Pode causar câncer, tumor, gastrite, úlcera. Tudo isso vai contribuindo para você ter uma vida comprometida, deficitária. E quando olhamos para esse texto, o escritor aos Hebreus está tratando de mão, de joelho, de pé e coração. Arranca isso da sua vida. Amargura, tira isso de você. Acaba com isso. Libera o perdão. Acaba com o ressentimento. Tira o ódio da sua vida. Jesus quer trazer na sua vida amor, perdão, tranquilidade, paz, um coração limpo e sincero. O salmista dizia assim: dai, meu Deus, um coração puro e sincero. Renova em mim um espírito manso. Ele está pedindo para Deus um novo coração, um coração diferente. E é isso que você precisa. Jesus está falando contigo nesta manhã, de mãos cansadas, de joelhos desconjuntados, de vereda direita dos pés, e tirado da vida toda a amargura. Ter um coração limpo. Versículo 14. Ele traz uma coisa interessante. Ele fala de seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos é mandamento de Deus para vivermos com os homens. Fala-nos de união. Salmo 133, versículo 1 ao 3 nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que cai sobre o monte de Hermon. Fala de acabar com as diferenças, de seguir a paz, que deve ser com todos e não somente com alguns. Ah, eu tenho uma afinidade com esse grupo, eu me dou bem com aquele irmão, com ele a gente pode manter a paz, mas do outro lado não dá. O texto está dizendo com todos. É a unidade do corpo de Cristo. É acabar com as divisões. É acabar com o fuxico, com a fofoca, com a contenda. E a unidade do corpo de Cristo é que nos torna capazes de termos diversidade, mas sem divisão. É importante para vermos a Deus, porque Ele está dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o recurso necessário dado por Deus para encontrarmos com Ele. Está escrito: sede santos porque o Senhor é santo. Levíticos 20, versículo 26. A santificação, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Santificação significa separação. Esse termo aparece pela primeira vez na Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: ou não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A expressão terra santa significa terra separada. Isto é, o que faz daquele espaço ser santo é a presença de Deus. O que faz a diferença entre o povo de Deus e o mundo é o fato de Deus habitar com o seu povo e estar com o seu povo. E o mundo traz separação de você com Deus. Somos santos porque somos a habitação de Deus, porque Deus está em nós, e é isso que traz a nossa vida santidade. Segundo, santificação deve ser separado. Separado de quê? Daquilo que pode prejudicar sua comunhão com Deus. Um dos paradigmas diabólicos que precisamos quebrar hoje na igreja é o de que podemos servir a Deus sem rompermos com o mundo ou práticas mundanas. Quando uma pessoa é convertida por Deus, é separado do mundo para a dedicação exclusiva a Deus. É Deus que nos santifica. Toda cultura tem o seu padrão de sagrado. Esses padrões são também chamados de tabu e são relativos de cultura para cultura. Todo tipo, porém, de santidade
santidade criada pelo homem é inútil. Se você acha que você se santifica, que você se justifica, você está enganado. É Deus que nos santifica. Santificação requer apresentação. No ato da convenção ou da santidade da salvação, Deus opera de forma sobrenatural e irresistível. No processo de santificação, Deus trabalha naqueles que se oferecem. A santificação do credo é requerida por Deus. E leiamos, por exemplo, Paulo dizendo em Romanos 12:1: rogamos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O termo apresentar significa oferecer ou dedicar-se exclusivamente. Observe que apresentar não é uma ordem, mas um convite. Apresentar é um convite para os irmãos e não para os incrédulos. Apresentar não é um ato separado da salvação, mas é contínua mesma. Por isso, a santificação ela vem de Deus. Você deve pedir a Deus. É o Jeová Mikadesh, o Senhor que santifica. Para a gente terminar e concluir essa mensagem de hoje, precisamos então utilizar as mãos, os joelhos, os pés e um coração voltado para Deus, para buscarmos a Ele em comunhão extrema, necessária a uma santidade em ação em nossas vidas diante de Deus, porque isso é qualidade de vida cristã para aqueles que querem servir ao Senhor. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar esse homem em tuas mãos, esta mulher diante da tua presença. Eu coloco aos teus cuidados. E eu apresento esse lar, essa família, essa empresa, esse trabalho, esse homem que está viajando. Eu coloco em tuas mãos todos que estão agora ao meu alcance. Senhor, visita-os, abençoa, liberta lares, famílias, casamentos de toda ação do inimigo, de todo mal. Abençoa esta pessoa de uma forma poderosa, supra de todas as necessidades, opera maravilhas. Meu Deus, muda essa pessoa, muda essa história, muda esta vida. E eu quero te pedir, Senhor, visita agora os enfermos. Esse homem que tem uma enfermidade agora, que está sentindo dores, essa mulher, essa pessoa que tem uma cirurgia marcada, essa pessoa que sente muitas dores agora. Meu Deus, eu quero pedir a Ti agora, visita essa pessoa. Enfermidade maligna, orgânica, de qualquer espécie, de qualquer mal agora, de qualquer natureza, eu estou te ordenando, sai daí, desaparece agora, vai embora, não volte, nunca mais. Recebe agora o seu milagre, a cura, a libertação, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.